muito boa noite. É sempre um prazer renovado ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. E essa segunda-feira eu abro a semana espetacular. Você não tem noção da excelência dos meus entrevistados, que, entre outros temas, absolutamente conectados com o nosso bem-estar, nós vamos entender. Você já chegou aos 50, aos 60, em princípio acha que está tudo bem, mas aquela vozinha lá dentro, eu quero fazer mais entrega, eu estou plena, eu estou ativa. Sobre este tema nós vamos conversar também. Gostou? Então sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. Eu disse que o programa estava magistral. Então, eu começo saudando e apresentando os meus convidados. Dr. Felipe Boabad Barros, muito boa noite. Como vai o senhor? Boa noite, Cris. Boa noite aos telespectadores. Eu estou bem, estou vivendo, né? Aproveitando. Aproveitando a vida, celebrando a vida. Todos temos que fazer isso, né? Sim. Não é só trabalhar, não é só lazer, só prazer, um pouco de cada coisa, né? É celebrar a vida. E o Dr. Felipe, ele é reabilitador total em odontologia. Ficou curioso, não entendeu muito bem? Nós vamos explicar tudinho para que você comece a semana com o pé direito de bem com a vida. Comigo também a holoterapeuta Zuleika Silva. Zuleika é psicóloga, pesquisadora do comportamento humano. Boa noite. Boa noite. Feliz novamente por estar aqui de bem com a vida, contribuindo com a saúde, contribuindo com a reeducação humana. Bem-estar, é isso que o nosso programa quer, que você fique de bem com a vida. E também conosco, complementando a nossa sala de visitas colorida, jornalística e de excelência, o professor Everton Correia, que é consultor master em gestão organizacional. De bem com a vida? Com certeza, boa noite, amigos, amigas. Felicidade é o nosso caminho, né? Então, quanta coisa a gente tem que prestar atenção para que a gente realmente consiga isso que todos sonham, né, Cristina? É verdade. Vamos falar sobre isso essa noite. Nós vamos falar agora sobre a questão que vai além do sorriso. As minhas amigas perguntam, doutor Felipe, afinal de contas, o que é, na prática, uma reabilitação total em odontologia? Bom, o que nós temos assim dentro da odontologia? Existem, obviamente, diversas especialidades. No entanto, quando as pessoas elas começam a ter alguns problemas, pode ser que o desencadear de outros problemas comecem também. Então vamos falar de uma coisa assim, que não é que seja simples, mas é uma coisa corriqueira, a gente não pode botar como normal, mas é uma coisa comum, que seja perder um dente. As pessoas têm uma ideia dentro da odontologia que perder um dente não tem problema. Agora, imagina, nós temos 20 dedos entre mãos e pés, né? Imagina assim, ninguém aceita perder um dedo. E o dedo é um órgão. Então, por que a gente vai perder um dente? Mas é um dente, não tem problema nenhum. Isso a gente vê muito, pessoas que chegam assim, não, eu quero extrair um dente. Existem procedimentos já um pouco mais avançados, por exemplo, que são chamados transplantes dentais. Não são implantes dentais, são transplantes. Ou seja, tu pega o dente da própria pessoa, digamos, um terceiro molar, que é o siso, e ela tem um problema num primeiro molar que ela tenha que extrair. E tu propõe para ela, olha só, tu está numa situação específica, claro que existem pré-requisitos para a gente conseguir fazer isso, e nós vamos transferir esse teu dente para o local daquele ali. Eu não quero. Não quer? Não quero, não quero. Então, é impossível, às vezes, tu tentar, às vezes, até ajudar e chegar numa situação que vai ser benéfica para ela, mas ela, eventualmente, não quer. Então, o que acontece? Esses problemas é uma cárie, aí daqui a pouco tem um problema de gengiva, perdeu um dente, perdeu 2 dentes, os dentes começam a se locomover e tal. Fora isso, existem pessoas que têm, por exemplo, sorriso gengival, tem pessoas que não mostram a altura correta dos dentes. O que a gente tem que entender? Isso aqui é um engrenamento. Quando esse engrenamento ele está errado, ele começa a desencadear outros problemas. E o que é a reabilitação? A reabilitação é a gente colocar
a pessoa novamente dentro de um padrão correto e aceitável, onde envolva função, onde envolva estética, onde envolva bem-estar. Se tu não tiver esse controle total, tu não consegue fazer uma real reabilitação. O que tu faz é fechar um buraco. A pessoa perdeu um dente, digamos, certo? O dente, perdeu um dente inferior, de baixo. O dente de cima vai descer, o da frente dele vai vir para trás, o de trás vai vir para frente. E aí começa todo esse descompasso. O que a pessoa quer? Eu quero fechar esse buraco, somente. Só que os dentes eles estão numa altura errada. Tu vai ser obrigado a fazer um dente com uma posição errada, com uma altura errada, mas o paciente ele não tem às vezes essa compreensão. E por mais que tu explique, ele não valoriza. Infelizmente a odontologia é uma profissão que algumas pessoas começaram a compreender a importância dela, porque ela tem uma importância vital, inicial, de saúde, tudo passa pela boca, tu te expõe, tu sorri numa sociedade, tu te expressa numa sociedade através do sorriso, da boca, enfim, tu consegue te alimentar bem através. E isso, infelizmente, não é tão considerado. Quando tu fala, por exemplo, de uma área da medicina, as pessoas elas levam em consideração e levam a sério, geralmente. Na odontologia não se leva a sério. Doutor Felipe, isso é uma questão cultural, né? Nós não... Exatamente. Quando eu trabalhava no Conselho de Odontologia, eu propus uma campanha que as mães aprendiam a limpar a bunda das crianças e não cuidar da boca. A gente pode falar que a reabilitação oral, para que as amigas entendam, é uma engenharia da saúde bucal e do corpo, porque vai refletir no coração, vai refletir até no caminhar, né? Tudo, exatamente. Imagina, uma diferença de 1 milímetro de altura, para se ter uma ideia. Nós temos uma altura aqui, específica de cada pessoa, chamada de dimensão vertical. Essa dimensão vertical, ela dá a altura correta na articulação temporomandibular, ela dá uma série de detalhes que serão importantes para a gente manter a saúde, né? E se tu tens algum descompasso, seja de altura, seja, por exemplo, acúmulo excessivo de placa bacteriana, que a pessoa não consiga higienizar, isso tudo dá reflexo na saúde geral. Então, assim, eu sempre costumei falar assim, imagina que na boca, que é uma estrutura que a gente consegue visualizar e que está de fácil acesso, as pessoas não conseguem higienizar, imagina em outros locais, que são mais escondidos, as pessoas... Então, eu digo assim, a boca ela é o sinal inicial de como se está vindo a saúde da pessoa. Nossa, que sério isso. Lógico, isso é extremamente importante. Então, claro que fora isso, existem uma série de outros detalhes, né? Pessoas que associam maus hábitos a um problema maior, às vezes de falta de higiene, isso só vai somando e cada vez prejudicando cada vez mais. Então a reabilitação é tentar repor toda essa área perdida, planos, alturas, dentes, para que a gente possa ter exatamente um retorno a estar de bem com a vida, novamente, né? Doutor Felipe, hoje as pessoas sabem que vão viver mais, mas que se viva com dignidade, uma longevidade ativa. E essa engenharia que o senhor defende há tantos anos, ela tem a ver com uma longevidade ativa? Sem dúvida, sem dúvida. Isso vale para... É só observar pessoas que, por exemplo, usam próteses móveis, tá? Que é uma alternativa, mas é uma alternativa que, há um tempo atrás, ela era considerada uma alternativa, digamos, aceitável. Hoje, praticamente com o que a gente tem de tecnologia, de técnicas, praticamente a gente, assim, tenta evitar esse tipo de tratamento. Tem alternativas mais assertivas. A única questão é que, infelizmente, as condições do povo brasileiro não permitem exatamente esse avanço e, daqui a pouco, esse investimento, porque são tratamentos caros. Às vezes, e tem que ser entendido isso, o que se paga é a tecnologia. É o profissional que está envolvido, e não somente o material. As pessoas às vezes falam assim, mas um clareador dental custa X, dá um exemplo, né? Por que ele está cobrando tanto? É porque ele vai orientar
como que tem que ser feito, quais são os detalhes. Esses detalhes, o paciente às vezes não sabe, a pessoa, o leigo não sabe. Onde vai bater o prego, né? Exatamente. Então fica a dica para você entender que a odontologia, ela tem uma engenharia da saúde que permite que a gente sorria, não apenas de felicidade, mas com saúde, porque sorrir, minha amiga, meu amigo, é um luxo. Mas é um luxo também a gente entender que existem pessoas que, entre aspas, elas nascem com um dom especial. Zuleika, o fato de seres uma paranormal, a gente pode dizer que isso é uma responsabilidade? Olha, paranormal, todos nós somos. Eu também Todos sou. nós, sim. Que eu conheço como parapsiquismo. Todos nós temos parapsiquismo. Todos nós temos. Todos nós temos. Isso depende da nossa evolução, da nossa escala evolutiva, depende do nosso estágio, mas todos nós. E também há animais que têm um protótipo do parapsiquismo. Eu prefiro dizer parapsiquismo do que paranormalidade. Mas são semelhantes, são situações. Sim, é igual. É igual. Só que eu, assim, tenho parapsiquismo anímico e mediúnico. Anímico é tudo aquilo que você já desenvolveu, que você transcendeu os 5 sentidos, que você domina os 5 sentidos, que você sutilizou essas matérias e você transcende enquanto consciência, que nós somos consciências em evolução, passando por vários estágios até chegar ao ser humano. Nós passamos por vários estágios. Animais, tal, que não dá para eu falar tudo agora para poder falar melhor sobre você enquanto ser humano. Então, assim, eu, em muitos estágios e tudo mais, cheguei nesse ponto de nascer com esse parapsiquismo extrapolado. Eu digo que é extrapolado, mas que é natural, que é normal. Isso é normal, é natural. Só que, na época que eu nasci, que foi em 48, desde bebê, eu já tinha toda esse expoente. Então, a minha mãe, o meu pai era católico, a minha mãe era espírita e corria comigo para ir para os benzedores, tudo, porque quando eu via as coisas que não eram boas, eu me agarrava nelas. Visões. E aí eu fui num crescendo, tive dificuldade sim na escola, tive dificuldade na adolescência, mas ela sempre me levava para centros espíritas, aquela coisa toda, e eu quero deixar claro que o parapsiquismo não tem nada a ver com a religião, nada a ver. Ao mesmo tempo, a religião, ela faz parte da nossa evolução, né? Então, a primeira coisa que aconteceu comigo, resumindo, eu fundei um centro espírita, porque eu cheguei num ponto que eu não aguentava mais ficar sozinha em casa junto com... Isso eu estou abreviando. Com os filhos, porque eu via tudo e saía fora do corpo e eu queria entender mais. E sempre li, sempre estudei, sempre pesquisei, né? Então, fiz parte da Federação Espírita de São Paulo, aquela coisa toda, enfim. E no decorrer do tempo, à medida que eu fui aprendendo a lidar com isto, eu fui entendendo melhor, e essas saídas fora do corpo te mostram uma realidade bem diferente. Então, a partir dessas saídas e tudo mais, eu acabei procurando uma pessoa, que foi o Valdo Vieira, que ali eu me encontrei, porque eu vi que a coisa não era, né, como diziam, enfim, eu tinha uma projeção, exoprojeção, você sai fora do corpo e vai para outro planeta. Outro planeta. Aí isso, espera lá, eu tô isso louca? É coisa de maluco. É isso? Não, então fui encontrar a resposta com ele, né? E aí, a partir daí, eu deslanchei e o meu projeto todo, desde criança, eu via o meu projeto, eu fazia leitura. E quando isto acontecia, quando algo que era ligado a mim acontecia, eu sentia a necessidade de ficar quietinha. E isso acontecia no momento em que eu tinha um tempo de lazer. Aí eu ia para uma cadeira que tinha e ali eu via tudo aquilo. Continuava... Sim, eu via tudo aquilo, né? E só que assim, não foi tudo bonitinho, foi tudo sendo trabalhado, construído, até que eu acabei desenvolvendo a holoterapia biodinâmica, aonde eu coloquei
Holo, porque nós somos um todo e que muitas vezes a gente ainda não lembra daquilo que a gente foi e é. E aí eu coloquei, porque nós temos que nos analisar em detalhes. E a espiritualidade, ela faz parte disto. Quando eu falo que não está ligada à religião, eu não estou tirando a religiosidade. Porque eu fui dentro da religiosidade para hoje, para o universalismo hoje, que eu não estou ligada a nenhuma religião, mas que elas são fundamentais. Porque quando você trabalha com as pessoas, você vai falar a língua dela, Claro. você vai buscar. Então, esse todo é muito importante, né? Para você analisar e tudo. Então, no nosso nosso trabalho, o que eu fiz? Porque eu sempre vivi isso, a conversa com os amparadores, os mestres, o nome que se dá aos que estão nas outras dimensões. Os colegas que eu fiz um curso intermissivo, que existe isso. O que é o curso intermissivo? É você estar nas outras dimensões, você já ter a capacidade de você escolher a profissão que você quer, que não é só essa que eu escolhi, são tantas outras profissões, médico, tudo. Zuleika, vou te interromper um pouquinho, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, elas querem entender aonde o parapsiquismo trabalha com a holoterapia. É isso que eu estou explicando para você, né? Como eu estava falando rapidinho, foi todo um trabalho que eu trouxe comigo e os espíritos trabalham comigo no sentido de auxiliar as pessoas no que elas vão em busca. E não é assim um benzimento e tudo mais, porque você tem conteúdos internos que você já viveu, que você tem na sua holomemória. E aí o que eles fazem? Lá, quietinhos, eles exteriorizam energia para a mente da pessoa, para ela lembrar aquilo que ela tem de tecnologia, tecnicidade, aquilo que ela tem com ela ali, que a gente já faz isso. Seria um relembrar, um revisitar. Não é só de vidas passadas, é daquele momento ali que ela está confusa, que ela está com problema, que ela não consegue acessar. E nós, holoterapeutas, nós somos conjuntores, nós ajudamos, nós auxiliamos. Então, tem técnicas que ela fica aparentemente sozinha, e nós ficamos ali dando apoio a ela, e que aquela equipe chega ali e faz com que ela possa lembrar. E outra, a pacificação, a serenidade que ela precisa ter para ela resolver os problemas dela. Okay. Então, é diferente, por exemplo, de você ir num centro espírita e tomar um passe. Não, sim, ali é terapia. Então, o nosso trabalho é tratamento, autoterapia e esclarecimento, porque as pessoas já vêm dentro da sua origem com a autoterapia. Perfeito. Quem nos criou com tudo isso. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no decorrer do mês, para que você entenda que, assim como a odontologia hoje tem tratamentos, tem uma engenharia de saúde e estética, essa parte emocional, psíquica, também tem. E a holoterapia é uma das alternativas. Mas o programa está bom, as informações são assertivas, nós chamamos o comercial e voltamos em seguidinho. Voltamos com o De Bem com a Vida, trazendo informações assertivas para você. E assertivas também são as nossas dicas dos nossos apoiadores. Quer fazer um evento bacana, com experiências gastronômicas? A Arte de Fazer Delícia. Sociedade Sem Idadismo, chega desses preconceitos antigos. Também um abraço especial ao Sindicato dos Nutricionistas no estado do Rio Grande do Sul. E falar em Rio Grande do Sul, essa terra abençoada que está adormecida, mas é abençoada, e é onde a gente pensa, eu já fiz 50 anos, 60 anos, já cumpri minha tarefa, mas lá no fundo tem uma vozinha que diz, eu tenho tantos planos, eu quero fazer outras coisas, quero conhecer, quero produzir. E aí, professora, eu posso mais, eu quero mais, como é que fica isso? Muita coisa a fazer, muita coisa a fazer. Olha só que interessante, né? Nós temos socialmente algumas cronologias de idade.
Nós nascemos, passamos por um período da infância, depois passamos pela adolescência, e lá pelos 18 anos até os 25, estamos em plena juventude. Então, 25 anos já é um marco, e nos tornamos adultos. Bom, e o que acontece dos 25 aos 50? Claro que um apogeu profissional, muito entusiasmo, muita força. Por que 50 anos talvez seja um marco de que eu pare para pensar sobre minha vida, porque eu estou no meio do caminho? Assim, bom, vivi metade da minha vida e agora? Então é muito comum, quando eu chego, me acerco dos 50 anos, ou talvez no próprio dia do aniversário, me olhar no espelho e dizer: o que eu fiz com a minha vida? Quem sou eu? Estou feliz? Estou realizado? Consegui, de fato, fazer o que eu queria com a minha vida, o que eu sempre sonhei, suprir as minhas necessidades de realização, ou na vida profissional, ou na vida pessoal, nos meus relacionamentos? Então, esses questionamentos são muito comuns, porque eu estou no meio do caminho. Aliás, Cristina, muito comum também de pessoas que estiveram muito próximos da morte. Ah, é verdade. É interessante o raciocínio que diz assim: e se eu tivesse morrido, o que eu deixei de fazer? Então passa o filme da minha vida, dizendo assim: vamos parar só um pouquinho. O que eu fiz com a minha vida? Então tem duas possibilidades. Tem pessoas que chegaram aos 50 anos realizadas, felizes, né, que se olham no espelho e reconhecem que tiveram o poder sobre si próprias, que conseguiram estabelecer os seus caminhos, que tomaram as suas decisões, e as decisões estão no caminho que ela esperava e que, se, portanto, ela está feliz. Contrário senso, pode acontecer que muitas pessoas se olhem e dizem assim: tenho 50 anos, não estou conseguindo fazer o que eu queria. Então aí dá uma espécie de clique, né, e diz: é agora ou nunca, porque o tempo está passando e eu não estou conseguindo fazer o que eu quero. Então, meus amigos e minhas amigas, fica um questionamento. Não precisa chegar aos 50, talvez, para pensar sobre assumir a sua vida. Aí é que está o caminho. O autoconhecimento, como a senhora falava, é fundamental de dizer: bom, então, de fato, quem eu sou, o que eu estou fazendo? Qual é o poder que eu tenho? Poder não no poder, vamos dizer, da liderança, só da liderança, esse ser o poder sobre os outros. Não, é o poder sobre mim mesmo. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Os samurais, que são guerreiros japoneses, lá do início do século, diziam que a maior batalha que você tem é vencer a si mesmo. Então, neste caminho é que nos interessa, quando eu chego aos 50 anos, talvez, assumir a gestão da minha vida de fato, fazer o que eu queria, botar força, energia, motivação, aprender com meus erros. Quantas vezes nós caímos ao longo desse tempo? Aí vem o conceito da resiliência, que nos leva a pensar que a grande conquista é cair, voltar e voltar mais forte. Então, meu amigo e minha amiga que está nos ouvindo essa noite aqui no programa de bem-estar, siga os exemplos das pessoas. Temos aqui a nossa jornalista Cristina, né? Como ela se sente realizada e feliz. Muito. Né? E quer continuar fazendo mais. E eu tenho tantos planos. Tantos planos. Só que sonhar é 1% do problema. Os outros 99% é levantar da cadeira, da cama e ir atrás dos seus sonhos. Para isso você tem que ter persistência, energia e acreditar em si mesmo. Comece a refletir sobre isso ao se olhar no espelho. Quantas capacidades você tem e que talvez nunca tenha descoberto que tem. Ou se acha, no próprio boicote pessoal, que eu não sou capaz de fazer isso. Faça a pergunta por quê. Provavelmente você vai ficar surpreso de descobrir que não há resposta para isso. Eu sou ruim em matemática. Por quê? Eu não sei. Mas talvez você seja muito bom. Ou músico, aqui eu tenho a pretensão de tocar alguns piano e tal. Toca muito bem. Quantos anos da minha vida eu não sabia que eu tinha uma capacidade? Bom, quantos de nós chegam aos 50 anos, ainda tem muito caminho pela frente? Lá na tua Itália, as pessoas com 75 anos começam a ser consideradas socialmente idosas na Itália. 75 anos. Então, todo o caminho da vida, sempre o tempo é tempo. A questão é você ter persistência, energia, ir atrás dos teus sonhos de fato, mas de forma, como disse a professora Zuleika, com consciência. O primeiro caminho é a elevação dos níveis de consciência. Entender quem eu sou, o que me trava, quais são realmente os meus pontos fortes, as minhas coisas que estão conseguindo fazer com que eu tenha o sucesso de realização que eu tenho e que me traz felicidade, que me traz realmente um senso, um sentido de realização.
como pessoa e que realmente faz diferença no ambiente onde eu transito, nos palcos da minha vida. Né? Então, em cada palco, eu posso ser com a minha família, pode ser no meu trabalho, pode ser com os amigos, pode ser a minha vida espiritual. O que eu, de fato, estou fazendo para escrever a minha história e não ser uma mera pessoa que passou ao longo da trajetória, sem ter. como qualquer um. Então, fica para encerrar a nossa proposta, meus amigos. Se você está próximo dos 50 anos, talvez, embora seja tempo para renovação, ouvimos na Páscoa muito aqui sobre a questão de renovação do ponto de vista mais espiritual, para quem é cristão, mas a renovação está disponível para você dentro do seu cérebro. Renovar é começar de novo, é fazer coisas novas, diferentes, mudar modelos mentais que você tem e que estão lhe travando a vida. Ou, ao contrário, aproveitar aquelas potencialidades, aqueles dons que você já tem, sempre para desenvolver mais, ir mais adiante, ser feliz com a sua realização. Perfeito. É isso. Esse é o De Bem com a Vida, sempre trazendo para você informações assertivas, orientações de profissionais de excelência. Por isso que a nossa sala de visitas é tão reconhecida. Doutor Felipe, obrigado por nos fazer sorrir e por nos trazer a esperança que é possível trazer de volta a saúde e o bem-estar. Lembre-se que a saúde começa pela boca. A boca é a entrada do bem ou do mal. E também entenda que todos nós, né, Zuleika, temos um parapsiquismo e a gente pode usar isso a nosso favor. Professor Everton, parabéns, aumentou a família, chegou um netinho lindo de morrer na próxima participação. Helena, um abraço, minha neta que tem uma semana agora. Parabéns, você vai trazer a foto. E a você tenha certeza que viver bem não é sorte, é decisão. Uma feliz semana, cuide-se bem e dance na existência.